Eu sou Bruna, uma pessoa trans que não passou por nenhuma transição ainda, por ser pobre. E nesse vídeo eu queria contar a minha história de como eu me descobri Bruna, que foi uma jornada bem difícil e que muitas das coisas me arrependo. Eu nunca fui uma garota de muitos amigos, ninguém nunca foi muito minha fã, mas nessa época eu ainda não tinha uma timidez crônica, apenas não era muito sociável. Eu acho que o primeiro conceito com a transexualidade foi com Naruto. Sim, Naruto. Primeiro, foi nessa época eu já buscava um visual andrógeno. Eu via no Sasuke e no Haku algo que eu queria, que era aquela estética de guerreiro, quieto, bonito e feminino. E meu sonho era ter o cabelo grande, mas eu já não conseguia porque meu pai cortava ele contra minha vontade sempre, me fazia sofrer muito e chorar por dias. Mas minha disforia não tinha batido tanto nessa época como foi na pré-adolescência. Aos 11 anos, quando meu corpo foi mudando, eu ainda tava naquela de Sasuke Uchiha. Então eu ficava muito quieta no meu canto, mas alternava entre ser alguém muito quieta e alguém muito feliz na internet. Eu conversava com pessoas sem parar e tinha meus canais no YouTube, mas quando chegava na escola era horroroso. Eu não desejo pra ninguém, puta que pariu. Também tentava forçar a ser fofa. Sim, sabe aquelas coisas de menina de anime, tímida, que faz assim, ó? Um dedo no outro? Então eu fazia, mas nessa época, hoje em dia não, era vergonhoso pra porra, mas eu tinha trejeitos afeminados e as garotas gostavam disso. Eu sofri homofobia acho que só 2 vezes. Uma vez eu estava com um amigo conversando e um garoto cabeçudo começou a nos chamar de gay e viado. Não foi grande coisa, mas eu quase que pulei nele de raiva, quase de um tapaço. Uma vez eu tava no ônibus escolar toda felizinha e um ex-colega me viu daquele jeito. Ele fez uma cara enorme de nojo pra mim. Eu fiquei acuada, velho. Eu fiquei com medo. Nossa, foi traumatizante. Nunca me esqueci, velho. Eu também uma vez na saída da escola, vários moleques me chamaram de afeminado, bicha, menina, etc. Mas as garotas me defenderam. Meu pai chegou a tempo ali pra eu sair também. E eu fui me escondendo meus trejeitos ou minha voz e começou a pior parte de toda a história. Espero que não me odeie. Nessa época eu comecei a consumir conteúdo masculinista, que falava sobre Deus, sobre NoFap, sobre ideologia woke. Bem, não sei se existia essa palavra na época, mas deveria ter algo parecido. Esses canais eles demonizavam LGBTs, mulheres, etc. Eles diziam que eu não podia ser da forma que eu sou, que eu era, né? E que eu seria uma incel, ou uma degenerada, ou qualquer palavra feia que os caras inventavam. Então eu comecei a querer me masculinizar. Eu comecei a odiar LGBTs com todas as minhas forças, um ódio enorme. Comecei a ser misógino. Comecei a ter uma timidez crônica, horrorosa. Medo principalmente de mulheres. Eu tinha um horror de mulher, mas medo assim. E qualquer ser humano, eu olhava para as mulheres e eu não só sentia desejo pelo corpo, mas eu queria ser elas. Eu queria trocar de corpo. Por exemplo, tinha a Bruna e ela era tão, mas tão linda que ela me dava medo. Não que ela me fazia algo mal, mas porque eu tinha inveja e me sentia destabilizado. Mas ainda não sabia que poderia ser Bruna, que peguei dela. Eu só sabia que não era um garoto comum. Crescimento. Ao crescer, eu comecei a me explorar por dentro. E sem dar muitos detalhes sobre desejos, eu comecei a sentir prazer em me ver e imaginar sendo uma mulher. E eu usava o Face App para colocar minhas fotos e deixar no feminino. Eu sentia uma euforia tão boa que eu literalmente chegava a chorar, ficava muito emocionado. Mas quando eu pesquisei a palavra trans no TikTok, foi quando tudo mudou. E eu conheci uma comunidade enorme. Pessoas falando do dia a dia, os preconceitos, a família, a história, hormônios, tristezas. E eu me senti como em uma família. E também comecei a buscar filmes, artistas, ativistas, como A Garota Dinamarquesa, aquele filme By the Razed, O Retrato de uma Jovem Chamas, que vai ter vídeo ainda, Madame Satã, Lineker, Masha Per Johnson, Silva Rivera, Hunter Schauffer, entre muitas outras. Eu descobri que, além de ser trans, eu tenho toda uma comunidade de pessoas que vieram muito antes de mim. E eu acho que é isso. Eu sou Bruna e obrigado por ver esse vídeo.